Olá, Mente Fit, sejam todos bem-vindos, bem-vindas para mais um encontro transformador. Segundou, sejam todos bem-vindos para mais uma semana abençoada. Que alegria ter vocês aqui comigo para mais uma semana de lives. Então, eu já quero que você mande um aviãozinho, compartilhe essa live com alguém que você acredita que precisa ouvir esta mensagem. Nilda, seja bem-vinda. O tema de hoje, por que você sente que precisa ser forte o tempo todo? Então já manda o aviãozinho e traz mais amigos para cá. Porque talvez exista alguém assistindo agora que está cansado, mas continua dizendo, estou bem. Alguém que está sobrecarregado, mas continua resolvendo tudo. Alguém que gostaria de pedir ajuda, mas não consegue. E é justamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. E eu quero começar fazendo uma pergunta. Você sente que precisa ser forte o tempo todo? Se a resposta for sim, escreva aqui no chat, eu quero saber. Quem são os fortões de plantão o tempo inteiro? Porque talvez você tenha aprendido a ser aquela pessoa que todo mundo procura quando existe um problema. É você que resolve, é você que ajuda, é você que acolhe, é você que segura as pontas. Quando alguém está mal, procuram você. Quando existe um problema, chamam você. Quando alguma coisa precisa ser resolvida, deixa que eu resolvo. Deixa que ele dá um jeito. E você vai fazendo, vai ajudando, vai segurando e dizendo, está tudo bem. Mas será que está bem mesmo? Essa é a pergunta que eu quero fazer hoje. Quem cuida de todo mundo? Pensa nisso. E agora me responda, quando você está mal, você costuma pedir ajuda ou prefere resolver sozinho? Escreva aqui. Você consegue pedir ajuda? Sim ou não? Quero saber de vocês, porque existe uma coisa muito interessante. Algumas pessoas conseguem cuidar de todo mundo, mas têm dificuldade, uma dificuldade enorme de receber cuidados. Conseguem ouvir os problemas dos outros, mas não conseguem falar dos próprios. Conseguem aconselhar, mas não conseguem seguir os próprios conselhos. Você precisa descansar, mas elas mesmas não descansam. E dizem, você precisa se cuidar, mas continuam se colocando por último. E talvez você esteja fazendo isso sem perceber. Agora imagina uma pessoa que passou anos sendo forte. Eu preciso me virar, eu não posso depender de ninguém, tenho que resolver, não posso demonstrar fraqueza, preciso dar conta. E essa pessoa cresce, vai para a vida adulta, constrói uma família, trabalha, resolve problemas, ajuda os outros, mas continua carregando aquela mesma crença. Antônia, seja bem-vinda. Eu não posso fraquejar. E então acontece uma coisa, e ela fica cansada, mas não para, fica triste, mas continua, está preocupada, mas continua funcionando, está sobrecarregada, mas responde, eu dou conta. Até que o corpo começa a pedir descanso. A mente começa a ficar cansada, a irritação aparece, a ansiedade aumenta, o sono pode ficar afetado, aí começam as insônias, né? Muitas vezes não sabe porque não dorme bem. E a pessoa pergunta, por que eu estou assim? Talvez porque você tenha passado tempo demais sendo forte e pouco tempo sendo cuidado. Agora eu quero fazer uma pergunta muito importante. Você tem dificuldade de demonstrar quando está sofrendo? Se sim, escreva tenho.
Porque talvez você tenha aprendido que mostrar vulnerabilidade era perigoso. Talvez em algum momento da sua vida, quando você demonstrou uma necessidade, não recebeu acolhimento. Talvez ouviu: para de chorar. Você precisa ser forte. Isso não é nada. Tem gente passando por coisa pior. Quem já ouviu isso? Você precisa superar. E então você aprendeu. É melhor guardar. E aquilo que você guarda não necessariamente desaparece. Pode continuar dentro de você. E no momento oportuno, ele vai aparecer de volta. Vai se manifestar em forma de estresse, ansiedade, insônia, palpitação, falta de ar e tantas outras formas das emoções se manifestarem. Agora pensa comigo, quantas vezes você já respondeu estou bem, quando na verdade queria dizer eu não estou conseguindo? Quantas vezes você sorriu para não preocupar ninguém? Quantas vezes você engoliu o choro? Quantas vezes você resolveu o problema dos outros enquanto o seu estava esperando? Quantas vezes você disse, depois eu vejo isso? E esse depois nunca chegou. Agora me responde, você costuma colocar as necessidades dos outros antes das suas? Sim ou não? Escreva aqui. Se você assistir essa live depois também, responda lá nos comentários essas perguntas que eu tenho feito. Vou ficar muito feliz de ler o comentário de vocês. Muitas pessoas estão interagindo lá, estou muito feliz. É sinal que vocês estão assistindo. E também, e o que tem sentido através dessas lives? Como elas têm beneficiado você? Porque cuidar dos outros é bonito. Ajudar é bonito. Ser presente é bonito. Mas existe uma diferença entre cuidar e se abandonar para cuidar. Essa diferença é enorme. Você pode amar sua família sem carregar todos os problemas dela. Pode ajudar seus amigos sem assumir responsabilidade por tudo. Pode estar presente sem esquecer de si. Pode ser forte e ainda assim pedir ajuda. Agora eu quero fazer uma pergunta. Você acha que pedir ajuda é sinal de fraqueza? Se em algum momento da vida você pensou isso, escreva, já pensei. Porque essa crença pode fazer uma pessoa sofrer muito. Ela pensa, eu deveria conseguir sozinho. Não quero incomodar ninguém. Não quero mostrar que estou mal. Tenho que resolver. E vai acumulando, acumulando e acumulando. Até que chega uma hora em que qualquer pequena coisa parece grande demais. Não necessariamente porque aquela situação é enorme, mas porque o copo já está cheio. Lembra a história da última gota do copo que transborda? Mas não é a última gota o problema. Enzo, seja bem-vindo. Não é a última gota o problema. O problema é todas as outras coisas que veio vindo e você foi engolindo, guardando. E não desabafou. Isso faz a última gota transbordar. E talvez você conheça aquela sensação. Uma coisa pequena acontece e você explode. Depois pensa, por que eu reagi assim? Talvez não seja apenas aquela coisa. Talvez seja que você... seja tudo aquilo que você estava segurando antes. Não conseguiu expressar. Engoliu. Mas uma hora vai explodir.
Agora eu quero que você guarde essa frase. Às vezes a explosão de hoje é o resultado de tudo aquilo que você tentou suportar em silêncio. Vamos falar sobre uma palavra importante: vulnerabilidade. Muita gente confunde vulnerabilidade com fraqueza. Mas vulnerabilidade também pode significar ter coragem de reconhecer. Eu preciso de ajuda. Eu não sei. Eu estou cansado. Isso me machucou. Eu não estou bem. Eu preciso parar. E sabe o que é interessante? Talvez você tenha passado anos tentando provar que é forte. Quando, na verdade, uma das maiores demonstrações de força pode ser reconhecer os próprios limites. Porque você não precisa esperar quebrar para admitir que está cansado. Não precisa esperar adoecer para começar a cuidar de você. Não precisa chegar ao limite para pedir ajuda. Paulo Roberto, meu marido, seja bem-vindo. Agora eu quero trazer uma situação muito comum. Imagine alguém que está cuidando de um familiar, trabalhando, cuidando da casa, resolvendo problemas, ajudando outras pessoas, e todo mundo diz: você é incrível, você é muito forte. Parece um elogio. Mas às vezes isso também pode virar uma prisão. Porque a pessoa começa a pensar: se eu sou forte, não posso desmoronar. E então, ela não permite que ninguém veja quando ela está cansada. E agora eu quero fazer uma pergunta. Você sente que as pessoas esperam que você seja forte porque sempre foi assim? Se é sim, escreva: é assim comigo. Porque talvez você tenha criado uma imagem de você, de uma pessoa que aguenta tudo. E agora, até você acredita que precisa continuar sendo essa pessoa. Mas eu quero te dizer uma coisa: você não precisa provar força o tempo inteiro. Você pode descansar, pode chorar, pode pedir colo, pode pedir ajuda, pode dizer: hoje eu não consigo. Edneia, seja bem-vinda. Isso não é diminuir o seu valor. Agora eu quero trazer a TRG para essa conversa. Como terapeuta, quando alguém chega dizendo: eu não consigo pedir ajuda, eu preciso resolver tudo, eu não consigo demonstrar o que sinto, ou outra frase, né, muito comum: eu tenho que ser forte. Eu não vou simplesmente dizer: você precisa aprender a pedir ajuda. Porque se fosse apenas uma decisão racional, talvez a pessoa já tivesse conseguido. Então precisamos olhar para algo mais profundo. O que acontece dentro de você quando pensa em depender de alguém? Você sente medo? Vergonha? Culpa? Insegurança? Sensação que vai ser rejeitada? Medo de incomodar? São tantas emoções, né? Tantas formas de expressar as emoções. Medo de parecer fraco. Então podemos começar a compreender de onde essa reação pode ter vindo. Na TRG, eu busco compreender experiências emocionais que podem estar relacionadas a esses padrões. Experiências que podem ter ensinado a pessoa a se proteger dessa maneira. A proposta é trabalhar essas experiências no processo terapêutico para que a pessoa possa desenvolver novas formas de responder às situações atuais. Cada história é única e responde de diferentes formas às emoções. Cada pessoa tem uma trajetória e o processo precisa respeitar essa individualidade. Marilise, seja bem-vinda. Quem você seria se não precisasse ser forte o tempo inteiro? Talvez você pudesse descansar mais,
pedir ajuda, demonstrar carinho, falar sobre seus sentimentos, admitir que algo machucou, dizer que não sabe. Talvez você descobrisse que não precisa carregar tudo sozinho. Agora imagina que você está segurando uma mochila e dentro dela estão responsabilidades, problemas dos outros, culpa, medos, expectativas, preocupações, coisas que você nunca falou, mágoas, e você continua andando. Um dia, outro dia, né? Até que alguém pergunta, por que você está tão cansado? E você responde, não sei. Mas talvez saiba. Talvez esteja cansado de carregar uma mochila que nunca foi feita para ser carregada sozinho. Agora eu quero fazer uma reflexão. O que você está carregando hoje que não precisa mais carregar sozinho? Não precisa escrever aqui se não quiser. Apenas pense. Talvez seja uma preocupação, uma responsabilidade que não é sua. Talvez seja uma relação, uma culpa. Ou simplesmente a obrigação de parecer bem o tempo todo. E talvez hoje você possa começar a colocar uma coisa dessa mochila no chão. Não tudo. Uma coisa de cada vez. Porque transformação não precisa acontecer de uma vez. Você pode dizer, eu preciso de ajuda. Hoje eu estou cansado. Isso me machucou. Eu não consigo fazer isso sozinho. Isso também é autocuidado. E agora eu quero fazer uma pergunta para você refletir. Você consegue receber ajuda com a mesma facilidade com que oferece ajuda? Se não, escreva, tenho dificuldade. Porque existe gente que oferece tudo. Mas quando alguém tenta oferecer alguma coisa para ela, responde, não precisa. Eu consigo. Está tudo bem. Deixa comigo. Não é assim? E talvez seja a hora de experimentar uma coisa diferente. Quando alguém oferecer ajuda, em vez de dizer imediatamente, não precisa, eu tenho dificuldade. Quando alguém oferecer ajuda, em vez de dizer imediatamente, não precisa, experimente dizer, obrigada. Só isso. Aí você deixa em aberto, que tem a possibilidade de você pedir ajuda. Realmente, ela me ofereceu ajuda, eu vou aproveitar. Receber também é uma forma de permitir conexão. Agora quero falar de outra coisa, o perigo de ser sempre a pessoa forte. Quando todo mundo acredita que você dá conta, as pessoas podem parar de perguntar se você precisa de alguma coisa. Não necessariamente por maldade, mas porque você ensinou todo mundo que consegue, que você é forte o tempo todo. Então talvez você precise começar a ensinar algo diferente. Hoje eu preciso. Hoje eu não consigo. Hoje eu quero ajuda. Isso não é fraqueza, é honestidade. Está sendo honesto consigo mesmo, inclusive. E agora eu quero fazer uma pergunta que pode mexer com você. Quem cuida de você quando você está cansado de cuidar de todo mundo? Talvez você precise começar a construir essa resposta. Talvez seja uma pessoa de confiança, buscar por terapia, talvez seja aprender a descansar, estabelecer limites, se posicionar. Talvez seja voltar a ouvir as suas próprias necessidades. O importante é entender, você também merece cuidado. Porque você não nasceu para ser uma máquina de resolver problemas. Você também é humano. É uma pessoa humana. Pode falhar. Pode errar. Pode cansar. E está tudo bem.
Você é uma pessoa e pessoas sentem, cansam, pessoas precisam umas das outras. Agora me responde aqui, qual palavra você mais precisa ouvir hoje? Descanse, peça ajuda, se cuida, se permita. Escreva aqui, uma delas aqui no chat. Qual mais se identifica contigo? Eu quero muito entender a sua dor hoje. E inclusive você que vai assistir essa live depois, escreva lá nos comentários também. Qual palavra mais identifica com você? Pedir ajuda. Estamos chegando ao final da nossa conversa, mas eu quero deixar uma pergunta para você levar para a semana. Eu estou sendo forte porque realmente estou bem? Ou porque aprendi que não posso demonstrar quando não estou? Essa diferença é muito importante. Porque talvez você não precise aprender a ser mais forte. Talvez precise aprender que não há problema em não estar forte todos os dias. Você não precisa esconder suas emoções para ser respeitado. Não precisa resolver tudo para ser amado. E não precisa carregar todo mundo para ter valor. Você também não precisa sofrer em silêncio para provar que consegue. Agora, se essa live fez sentido para você, escreva aqui no chat. Eu posso pedir ajuda. E compartilhe com aquela pessoa que parece forte o tempo inteiro, mas que talvez esteja precisando ouvir isso. Exatamente isso. Meu nome é Claudete Vanin, sou terapeuta master TRG. E quero deixar uma frase final aqui para você. Ser forte não é carregar tudo sozinho. Às vezes, ser forte é reconhecer que você também precisa de cuidado. Você não precisa esperar chegar ao limite. Pode começar agora. Comece a se ouvir. Comece a respeitar seus limites. Comece a pedir ajuda quando precisar. Porque cuidar de você não é abandonar os outros. É não abandonar a si mesmo. Que Deus abençoe a você, sua família e o seu caminho. E muito obrigado a cada um de vocês por estar aqui comigo. Se ainda não me segue aqui no Instagram, é @ClaudeteVanin. Se inscreva também no YouTube para acompanhar meus conteúdos sobre saúde emocional e terapia TRG. Um grande abraço. Deus abençoe cada um de vocês. E nos vemos amanhã às 19h07. Até lá. Tchau, tchau.